Boa tarde, gente, tudo bem? Bem, eu estive agora mesmo, fazendo algumas fotos e vídeos lá no lixão de Simão Dias, ou não sei como é que se chama, a não ser lixão, é um aterro sanitário, o que seria aquilo. Então acabei de chegar, eu só fiz tomar banho e como as coisas ainda estão aqui frescas na minha memória, resolvi fazer esse breve relato. Então, ultimamente, nos últimos 4 anos, eu venho estudando fotografia. E através desses estudos eu tenho visto vários temas que eu posso abordar, E os principais que eu tenho abordado sempre foram os de natureza, Macros, insetos, aracnídeos, de paisagem também, e a maior parte delas foi a respeito disso, das fotos, certo? Mas eu vim estudando e logo depois que eu tive uma noção mais profunda, depois do Michigan State University, que eu fiz um curso de exposição, fotografia e câmeras pela Universidade de Michigan, eu ganhei mais profundidade a respeito de como a fotografia funciona, quais as funções que ela pode desempenhar. E atualmente eu estou fazendo um curso de fotojornalismo e fotografia social. E uma das práticas é realmente você ir fotografar coisas sociais, algo impactante, Geralmente as fotografias sociais ou de fotojornalismo vão abordar, por exemplo, guerras, ou fatores sociais. E aí, durante o curso, uma das práticas seria realmente você fotografar algo que tenha esse papel de transmitir informação daquele momento, algo que fique gravado e fique impactante ali. Então eu fui lá no lixão de Simão Dias para justamente fazer essas fotografias. E eu fui com uma noção pré-concebida na cabeça, eu acho que todo mundo faz isso. E quando eu cheguei lá, foi muito mais tocante do que eu imaginei, Primeiro, os sentimentos. Então, você quando vai chegando, na entrada, é uma entrada de uma fazenda, tem uma cancela. Eu fiquei em dúvida se eu seguia mesmo aquele caminho, porque eu nunca tinha ido lá, não perguntei a ninguém como é que fazia para chegar. Então a única orientação que eu tive foi ir lá no Google Maps e ver onde era. A partir da estrada eu consegui chegar. Então tinha uma cancela, você pensa que é uma fazenda que você vai adentrar, então você sobe essa cancela, você faz uma curva enorme numa estrada de chão vermelha, tem um barranco, Você vê que é algo bem estruturado. E você segue a estrada até que você faz a curva e chega lá em cima, você não vê ainda o local. Você vê outra cancela bem distante, você vê gado, porque é um terreno de uma fazenda mesmo. E depois que você passa desse terreno, que você atravessa a outra cancela, as coisas já começam a mudar, Mas num primeiro momento você não percebe que aquilo é realmente a entrada de uma localidade como essa, onde os rejeitos da cidade vão ser depositados, vão ser lançados. Então eu atravessei a segunda cancela, eu fui de moto, deixei a moto na cancela meio temeroso, mas assim, o medo não era nada mas, em relação à moto, mas sobre o lugar, a cena. Então você tem uma estrada comprida, que também vai ter outra curva no final, e depois daquela curva você não sabe realmente o que é que vai encontrar, Eu estava com medo porque eu estava sozinho, e estava muito concentrado em filmar, em tirar as fotos, e eu temia que chegasse alguém, com maldade e pudesse fazer algum tipo sei lá. Mas eu percorri o caminho até fazer essa curva e cheguei realmente na parte do lixão, Eu fui recepcionado por um monte de cachorros. Tinha uma cadela e ela tinha muitos filhotes. Eu penso que assim, tinha muitos filhotes. Eu vi uns 10 filhotes de cachorro. Filhotes mesmo, de 1 mês, 2 meses no máximo. E na hora que eu cheguei, eles começaram a latir. E à medida que eu avancei, eles correram para dentro do matagal que tinha no lado, E ali eu vou mostrando isso no vídeo, que eu só gravei uns 3 minutos a 4 de vídeo. Porque conforme eu cheguei, eu fui com a máscara. O cheiro de queimado, muito grande, muito forte. Uma quantidade de urubus imensa. Horas que eles voam todos de uma vez e fazem um barulho assustador.
né? Além do barulho das asas, um barulho deles mesmos, né? Emitindo sons. E depois que você avança, que você vê todo o lixo, né? Toda aquela condição, muita fumaça, né? Muito material plástico. O cheiro da fumaça é muito marcante no sentido do cheiro de material plástico queimando. E você vê vários locais com a fumaça subindo, né? E aí todos esses animais, garças, carcarás, urubus, eu vi aranhas. Quando você chega no local, o fedor da fumaça, meio que eu acho que ele encobre o resto do cheiro de outras coisas, mas você vê muito lixo higiênico, né, de papel higiênico, de fraldas. Outra coisa que chama muita atenção era muito coco, né, cocos. Eles eram jogados lá, tinha montes de cocos, né, e eu não imaginei assim, na hora eu olhei e fiquei, olha, você vê um coco jogado no lixo, você não imagina, mas lá tem muito coco, e esses cocos estavam todos aglomerados um por cima dos outros. Eu fiquei imaginando, se eu chegar com a vara e eu futucar isso, o que é que vai sair daí? Porque ali tem muitos focos para insetos. Então, quando chove, eu fiquei imaginando todos aqueles cocos cheios d'água, juntamente com um monte de garrafas quebradas que estavam lá presentes, todas acumulando água, vários pedaços metálicos, tipo essas placas de zinco jogadas lá, muitas latas de outras coisas. Eu fiquei imaginando um grande foco de doenças, né, humanas. Então a dengue, né, você vê muitas moscas. Eu estava num local que eu estava um pouco distante ainda do lixão, mas o que me chamou a atenção quando eu estava subindo a estrada foi que muitas moscas estavam pousando em mim. E na hora que eu cheguei lá, uma das coisas que me atrapalharam muito foram as moscas, chegando em cima de você o tempo todo. Então, como eu estava dizendo, eu fui recepcionado por uma aranha caranguejeira. Eu foco muito bem isso, né? Os cães, muitos, vários naquele local. E eu avancei pouco dentro do lixão, tinha uma estrada que avançava mais, eu sei que tinha mais coisas para ver, mas o que eu estava vendo naquele momento era mais forte, né? Então eu tenho outra noção agora do lixo, né? Do que eu vi, né? Sobre as coisas. Na hora que eu cheguei aqui na minha casa, que eu olhei pro meu quarto, alguns papéis e tal, eu lembrei na hora a quantidade de papéis que eu vi lá. Até lixo de construção de casas estavam lá, muita lajota, muito cimento, restos de obras, madeira pra caraca. Então você vê que tudo está sendo destinado para aquele local. Então foi uma cena impressionante no vídeo que eu gravo, vocês vão ver, né, após isso. E eu aconselho o seguinte, né, não ter mais consciência a respeito dessas ações que a gente comete no sentido de jogar esse lixo, né, onde joga, como joga, o que é que pode fazer para evitar isso, porque algumas coisas a gente pensa muito inocentemente que não tem maldade nenhuma, mas quando você chega num lugar como esse, você tem um choque de realidade, né? Então você vê. E o impressionante também é que o lixão é lá em cima, é bem no alto. Então às vezes eu olhava daqui, de alguns locais da cidade, você consegue ver quando o lixão está pegando fogo. E essa semana mesmo, foi o que me fez ir lá hoje, além do fato do fotojornalismo, foi que eu vi uma grande coluna de fumaça negra saindo do lixão. Eu fiquei imaginando o que é que está sendo queimado ali para gerar uma nuvem de fumaça tão grande, né? Outra coisa é que eu vi várias pessoas chegando lá, né? Na hora que eu estava saindo, eu vi alguns homens chegando de moto. Eu estava de máscara, eu evitei ter contato com áreas mais profundas do lixão. E eu vi que alguns homens eram da reciclagem, né? Eram catadores assim. E outros estavam indo, não sei porquê, mas estavam, tipo, um estava descalço, né? Eles estavam muito sujos e tal, de moto, indo em direção ao lixão. Então, essas pessoas, né, o que é que eles fazem lá, o que é que eles recolhem, a que tipo de risco eles estão expostos, né? Então, assim, uma experiência que, embora eu tenha ficado lá há pouco tempo, eu fiquei lá menos de 10 minutos, mas onde eu pude assimilar muitas coisas a respeito do ambiente, certo? Então, eu achei que foi algo interessante, né? Coloquei a camisa do Homem-Aranha porque é algo que dá credibilidade. Credibilidade é o Homem-Aranha é um herói que muitas das coisas que ele faz é através das fotografias para ajudar as pessoas, certo? Eu acho que eu posso fazer isso também. Então, gente, obrigado. Até mais. E pro lixão ou aterro sanitário, né? A visão é estranhíssima. Muitos cachorros, muitos cães aqui largados. Muitos mesmo. Acho que uns 10.
Olha só. Impressionante aqui a visão. Não tô vendo ninguém ainda. Nem quero ver. Porque meu objetivo é só registrar esse local que eu nunca vim. Nunca vi. E aí tem as surpresas, né? Olha só. Uma caranguejeira igual que eu crio. Muito legal. Vou seguir. Tô acostumado com as aranhas, mas a gente começa a ver aqui o lixo. A quantidade de urubus esperado, né? E aqui, o que me chamou a atenção essa semana foi que tinha uma grande queimada essa semana acontecendo aqui, que dava para ver da cidade toda o lugar. Dá até medo. Teve um barulho agora que foi uma revoada de urubus enorme, olha aí. O barulho é assustador. Então aqui tava vendo uma queimada que dava para ver, olha só, da cidade inteira. Eu acabei de registrar uma revoada de garças, fui no ninho de umas garças, né, no local quando elas faziam a nidificação, e agora aqui essa quantidade imensa de urubus, e aqui o lixo, né? Muito material orgânico, coco mesmo, muita casca de coco, mas também muitas garrafas de vidro, roupas, plástico bastante, né? Madeira, tem de tudo aqui. E é interessante que, olha só, vou tirar até a foto disso. A cidade está lá atrás, lá embaixo, é nós que geramos tudo isso. E parece que o principal propósito aqui é trazer tudo e queimar. Engraçado que para chegar até aqui foi difícil, porque não tem nenhum local indicando, né? Dizendo para você